Queridas, conforme prometido, vou contar para vocês a história, uma das histórias mais antigas, semelhantes à de Cinderela, Oxigaiski. Oxigaiski, ela vivia na tribo Micmac. Eram índios algonquins que viviam numa aldeia à beira de um lago muito profundo. Nessa aldeia havia um homem viúvo que tinha 3 filhas. A mais velha era vaidosa e impaciente, a segunda preguiçosa e rabugenta, e a terceira era humilde e de bom coração. Ela era pequena e quase sempre estava doente, mas isso não parecia impedir que as irmãs, principalmente a mais velha, a maltratassem o tempo todo. Elas a obrigavam a fazer os serviços pesados, a cuidar constantemente do fogo dentro da tenda. Muitas vezes, a mais velha queimava suas mãos e pés com cinzas muito quentes, e ela ficou com tantas cicatrizes no rosto e no corpo que foi chamada de Oxigaiski, a menina do rosto marcado. Quando o velho pai voltava do trabalho e via a filha naquele estado toda queimada, ele perguntava o que havia acontecido. Era a mais velha que respondia: "Meu pai, ela não obedece às minhas ordens. Faz as coisas de modo tão estabanado que acaba caindo dentro do fogo, por simples falta de atenção." O pai acreditava. Oxigaiski não dizia nada e tudo continuava como sempre. As irmãs seguiam tratando a pobre jovem com grande crueldade. Bem na fronteira dessa aldeia havia uma tenda um pouco afastada das outras. Nela viviam 2 irmãos, um rapaz e uma moça, que não chamariam a atenção de ninguém se não fosse por um detalhe muito especial. O irmão era invisível aos olhos de toda a gente, menos aos olhos da irmã que cuidava dele. Mas todos naquele lugar sabiam que se um dia alguma jovem fosse capaz de vê-lo, ela se casaria com ele. Uma grande curiosidade levava as jovens da aldeia ao encontro do ser misterioso, e havia uma prova a que todas se submetiam de bom grado para tentarem a sorte e, quem sabe, realizarem o sonho quase impossível de se casarem com ele. Era assim que a prova acontecia. No final da tarde, todos os dias, o ser invisível costumava voltar para casa. A jovem que quisesse candidatar a enxergá-lo ia ao encontro da irmã dele, que a esperava à beira do lago quando o dia terminava. As duas passeavam pela margem do lago, conversando coisas triviais, até que no momento, quando a irmã viu o irmão entrando na aldeia, ela parava, olhava na direção que o irmão vinha e dizia para a jovem que a acompanhava: "Você está vendo meu irmão vindo ao nosso encontro?" A maioria das jovens respondia imediatamente que sim. Só algumas bem poucas tinham a coragem de dizer a verdade, que não estavam vendo nada. Não se sabe se as que respondiam que sim estavam mentindo de propósito ou se estavam tão ansiosas para vê-lo que de fato acreditavam no que estavam dizendo. De qualquer modo, quando ouvia uma resposta afirmativa, a irmã continuava com a prova. "Então, já que pode enxergá-lo, diga-me do que é feita a correia que está presa no seu ombro, ou então me diga com o que ele puxa o seu trenó." Como não podiam saber, as jovens tentavam adivinhar arriscando uma resposta qualquer. Quem sabe daria certo. "Ah, é uma faixa de couro cru que ele traz no ombro." Elas inventavam. "Seu trenó é puxado por um galho de árvore bem grande e flexível", inventavam algumas. A irmã sempre percebia que a jovem não tinha falado a verdade, mas não fazia nenhum comentário e a convidava para acompanhá-la até a tenda onde morava com o irmão. Assim que entravam, ela mostrava um certo lugar, dizendo que a jovem não poderia sentar-se ali de jeito nenhum, porque era o lugar que pertencia ao seu irmão invisível. Depois elas preparavam juntas a comida e se dirigiam para o local da refeição. A jovem visitante ficava com os olhos arregalados, cheia de curiosidade. Afinal, ela sabia que o ser invisível estava ali bem perto, pois quando ele chegava, tirava os seus mocassins, que ficavam imediatamente visíveis. A jovem percebia que a irmã os pegava no chão e pendurava na parede da tenda. Enquanto comiam em silêncio, a irmã servia o irmão, que sem dúvida estava ao seu lado porque a comida ia desaparecendo pouco a pouco. Por mais que se esforçasse, a pobre jovem não distinguia nem sequer um vulto. Nadinha.
Finalmente, quando ela via a irmã inclinando-se diante do vazio, desejando boa noite ao irmão, ela se despedia tristemente e voltava para casa. Uma a uma, todas as jovens chegavam em suas tendas, de cabeça baixa, em geral não comentavam nada, e depois de algum tempo se esqueciam do acontecido. Certo dia, as duas irmãs mais velhas de Oshigaiski resolveram ir juntas até a beira do lago para tentar ver o ser invisível. Não quiseram que a caçula fosse com elas e lhe deram um serviço dobrado para fazer enquanto estivessem fora. Não paravam de falar nem um minuto durante o tempo em que se enfeitavam, exageradamente com tudo que tinham de mais bonito. Elas combinaram que não iam desistir por nada desse mundo e que, se uma não acertasse, a outra daria uma resposta diferente, fosse o que fosse. E, além disso, cada uma delas tinha a esperança secreta de que, mesmo que não o vissem, o ser invisível se deixaria seduzir pela beleza delas. Pensavam que, sem poder resistir, ele se revelaria espontaneamente apaixonado. Assim, elas sonharam pelo caminho, mas na realidade não foi nada disso que aconteceu. As respostas que deram foram as mesmas das outras moças. Uma tira de couro cru, um ramo verde flexível. Elas nem conseguiram inventar umas coisas diferentes, tamanha era a sua ansiedade. E por fim voltaram à noite para casa sem ter conseguido nada, tal como as outras. No dia seguinte, o pai delas chegou do trabalho com uma porção de conchinhas muito bonitas e as irmãs mais velhas pegaram todas para elas. Enquanto isso, Oshigaiski pediu ao pai que lhe desse um par velho de mocassins e os colocou de molho na água para que ficassem mais macios e ela pudesse calçá-los. Ela tinha decidido ir à beira do lago no dia seguinte, tentar a sorte e precisava preparar-se. Sempre andara descalça e suas roupas eram esfarrapadas e velhas. Não podia ir ao encontro do ser invisível daquele jeito. Ela saiu da tenda e foi até a floresta. Andou e andou até encontrar uma árvore de bétula. Arrancou algumas lascas de sua casca e com elas fez um vestido. Chegando em casa, pediu que as irmãs lhe dessem umas conchinhas. A mais velha não quis dar e ainda brigou com ela, mas a segunda ficou com pena e lhe ofereceu algumas das conchinhas, que a jovem usou para enfeitar o estranho vestido, segundo o estilo aprendido com seus ancestrais. Quando achou que estava na hora, ela calçou os velhos mocassins do seu pai, vestiu a roupa que tinha feito e saiu acompanhada pelos gritos das irmãs que queriam impedi-la de ir. Mas isso não tem cabimento, elas vociferavam. Nós que tínhamos todas as condições para vencer, voltamos de mãos abanando. Como você ousa achar que vai ter mais sorte do que nós? Ridícula, assim como está, nem vai ser recebida pela irmã dele. De fato, a pobre Oshigaiski parecia quase uma assombração andando na direção do lago. A enorme roupa que a envolvia, o rosto cheio de cicatrizes, os mocassins muito maiores do que os pés dela, e lhe davam uma aparência terrivelmente feia. Mas parece que a irmã do ser invisível não se importou nem um pouco com isso, porque recebeu a ela com um sorriso muito amável. É que ela enxergava por dentro da aparência das coisas, muito além do que viam as pessoas comuns. Juntas foram caminhando à beira do lago, que naquele momento refletia o céu como um espelho cristalino. Você pode ver meu irmão chegando? Ela perguntou bem baixinho. Posso, e ele é deslumbrante, respondeu Oshigaiski. Pode me dizer de que é feita a corda de seu trenó? Sim, é feita do arco-íris. E a corda do seu arco? São as estrelas da Via Láctea, o espírito do caminho, murmurou a jovem completamente maravilhada. Eu sabia desde o início que você o veria, disse a irmã muito feliz. Vamos para casa esperá-lo. Assim que entraram na tenda, a irmã preparou um banho com raízes perfumadas para Oshigaiski. Enquanto jogava água morna sobre o seu corpo com uma cuia, as cicatrizes iam desaparecendo e seu cabelo crescia devagar e ficava brilhante como a cauda de um pássaro negro. A irmã penteou-a, enfeitando-lhe o cabelo com pequenas conchas coloridas. Seu rosto era então macio como uma pétala de flor.
Seus olhos brilhavam como duas estrelas. A irmã foi até um canto da tenda, onde guardava o que tinha de mais precioso, e trouxe um belo vestido de casamento bordado de conchinhas dispostas em desenhos como faziam os antepassados. Quando Wolfsgeist o vestiu, a irmã olhou-a por um momento em silêncio e depois riu satisfeita. Nunca naquela aldeia havia existido uma jovem tão bela. Ela mostrou-lhe o lugar onde iriam comer e disse-lhe que ela deveria se sentar ao lado do ser invisível, no lugar reservado para aquela que se tornaria sua mulher. Quando o irmão entrou na tenda espantosamente lindo, belo, tirou seus mocassins e, olhando a jovem que esperava por ele, disse: Nós já não nos vimos antes? Ela respondeu: Sim, hoje mesmo no final da tarde. Disse isso com os olhos muito brilhantes. Deste dia em diante, Olshigashk, a jovem do rosto marcado, ficou para sempre na memória daquele povo como a mulher do ser invisível, aquela que soube ver. Essa é a história. Sintam, pensem sobre ela. A questão da irmã que destrói, que machuca, e a irmã que cuida, que banha, que tira as feridas. E o amor que começa a partir daquela que sabe ver o que vem do invisível. Um beijo para vocês e boa noite.